Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Que alegria estarmos juntos para a continuação do estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Hoje vamos continuar a explorar o capítulo 15 de João e a metáfora que Jesus usou da videira e os seus ramos. Já falamos sobre as razões por que devemos ser cristãos frutíferos. O versículo 2 desse capítulo mostra que Deus Pai está determinado a nos fazer frutíferos. Jesus falou: "Meu Pai poda os ramos para que deem frutos de maior qualidade e em maior quantidade." Essa primeira metade do capítulo 15 de João nos faz entender que o nosso Pai Celeste está determinado a nos fazer frutíferos ou mais frutíferos ainda. A Bíblia enfatiza em várias passagens a determinação do Pai Celeste no crescimento do nosso homem interior. Ele está determinado em fazer crescer em nós a nossa parte espiritual e eterna. Creio que seja por isso que Deus permite e às vezes nos leva a experiências que servem como uma poda em nossas vidas, para que nosso homem interior cresça. Se tivermos essa perspectiva dos valores eternos, seremos frutíferos. Deus sempre esteve determinado em nos ver frutificando porque Ele nos ama, e esta é outra razão por que devemos ser frutíferos. Jesus disse: "Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado." Passamos por certas experiências na vida que servem para que Deus faça estas podas em nós. Devemos ter em mente que estas experiências não são derrotas em nossas vidas, mas sim uma forma do nosso Pai Celeste promover a poda que precisamos. É assim que interpreto a doença que tenho, diz o pastor Dick Woodward. E é assim que você pode interpretar as diversas experiências da sua vida. Isto não justifica todas as experiências difíceis da nossa vida, mas explica algumas delas. Jesus fala sobre cortar, jogar fora, podar, limpar. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Isso quer dizer que as tribulações, as dificuldades e as tempestades da vida, como vimos no capítulo 11, não são as únicas maneiras que Deus usa para podar e aumentar nossos frutos. Se entendêssemos a importância da palavra de Deus e gastássemos mais tempo com ela, a palavra de Deus nos limpa e também promove esta poda que precisamos. No versículo 4, Jesus fala sobre a necessidade de estarmos ligados a Ele para darmos frutos. "Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira." E aqui encontramos mais um importante conceito do Novo Testamento em Cristo. Já falamos sobre isto nesse estudo de João, versículo por versículo. Um importante teólogo falou uma vez: "Tenho uma prioridade na minha vida." E essa prioridade é manter uma comunicação com Cristo. Isto é vital. Tudo vai se resolver se houver este relacionamento. O meu relacionamento com Cristo é minha prioridade número 1. Este é o ensino do versículo 4. Versículo 5 diz assim, "Eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim não podem fazer coisa alguma." Também comentamos sobre o inverso disto, né? "Sem vocês eu não vou fazer coisa nenhuma." Por isso devemos ser frutíferos, esse é o acordo. Eu sou a videira e vocês são os ramos, e eu só consigo dar frutos através dos ramos que voluntariamente estão ligados a mim e tiram de mim a força de vida que os faz produzir frutos. O que Jesus disse para os discípulos foi que, quando esse esquema está em funcionamento e o relacionamento com o Pai é mantido, ficamos perto do Pai como Jesus sempre esteve, e a obra de Deus é feita na terra através de nós, e a palavra de Deus é anunciada através de nós. Sabe, eu acho que foi isso que o apóstolo Paulo tinha em mente ao usar tantas vezes a expressão "em Cristo". Foram quase 100 vezes. Creio que esta tenha sido a prioridade número 1 da vida do apóstolo, e foi sobre isso que Jesus falou aqui. Encontramos muitos ensinos maravilhosos nesta passagem, mas já falamos sobre os mais importantes, sobre a essência desse ensino de Jesus. Esse foi o discurso de formatura daqueles homens, e Jesus lhes disse: "Olha, vocês devem ser frutíferos."
Jesus apresentou todas as razões por que devemos ser frutíferos. É interessante observar que os discípulos só foram frutíferos da maneira como Jesus descreveu depois do Pentecostes. Jesus os comissionou para irem por todo o mundo anunciando o Evangelho. Os chineses dizem que uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Jesus pareceu lhes dizer que aquela jornada que lhes tinha sido designada seria de 1000 quilômetros. Estudando a vida dos apóstolos, observamos que quando morreram, cada um estava em um canto do mundo. Eles compreenderam muito bem a missão que receberam de Jesus. No final dos Evangelhos e no início do livro de Atos, percebemos a seguinte instrução de Jesus para os discípulos: não façam nada até que o poder seja derramado sobre vocês. Isto era o Pentecostes. E eles esperaram. Jesus os mandou esperar e esperar. Mas, depois que o poder foi derramado sobre eles, aí eles saíram. Uma vez ouvi a seguinte sugestão para os primeiros capítulos do livro de Atos: o Filho subiu, o Espírito desceu, a igreja se espalhou. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi assim que Jesus planejou. E podemos perceber que só depois do Pentecostes os discípulos puseram em prática o desafio que receberam de Jesus. Faz tempo que não revemos as 3 perguntas básicas do nosso estudo, não é? Você está lembrado? Será que quando estudamos os capítulos 12 e 13 respondemos à pergunta: quem é Jesus? Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que lava os pés dos seus discípulos. O conceito de liderança de Jesus é muito interessante e profundo. Eu gosto do versículo de Mateus 23, no qual Jesus diz: mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. O conceito de liderança de Jesus envolve pluralidade e equidade. Percebemos isto no capítulo 13 de João, quando ele lavou os pés dos discípulos e disse: se vocês querem ser grandes dentro do meu esquema de trabalho, então peguem uma bacia e uma toalha e façam o que acabei de fazer, porque o maior do meu reino é aquele que está disposto a lavar pés. No capítulo 13, Jesus não é apenas o servo que lava os pés dos discípulos, mas também é o que estabelece um novo mandamento, uma nova aliança e que cria uma nova comunidade. Ele é o criador da comunidade do amor. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Este é o Jesus do capítulo 13. No capítulo 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a única verdade, é a única vida que nos leva ao Pai. Dentro da lista dos eu sou de Jesus, acho que esse é o eu sou mais importante. Ele é um com o Pai com tanta intensidade que toda a obra do Pai feita e toda a palavra do Pai falada na terra é feita e falada através de Jesus. No capítulo 15, como vimos, ele é a videira à procura de ramos. Agora, a nossa outra pergunta: o que é fé? No capítulo 13 do versículo 17, encontramos uma definição muito bonita de fé. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Ninguém é abençoado por saber muito. O conhecimento não vale muito no reino que Jesus apresentou. A aplicação do conhecimento, esta sim é a que conta. Vou repetir: a aplicação do conhecimento. Isso é que conta. A questão é o que você faz com aquilo que sabe. Por isso, a fé não consiste em conhecer ou saber, mas em fazer e pôr em prática o que se sabe. E o que é fé no capítulo 14? Fé é ter uma unidade com Jesus Cristo, a mesma unidade que Jesus tem com o Pai. Creia que se você for um com Jesus, a obra de Deus poderá ser feita na terra através de você, e a palavra de Deus poderá ser falada na terra através de você. O que é fé no capítulo 15? Fé é perceber que você precisa estar ligado à videira que é Jesus Cristo para ser frutífero. Fé é a determinação e a obsessão de ser frutífero, e por causa desta determinação de permanecer na videira que é Cristo, você vai viver uma vida frutífera. O que é vida nesses 3 capítulos? No capítulo 13, vida é saber que você faz parte desta comunidade de amor. No capítulo 14, é saber que existe um lugar, alguém e uma paz especial para você, se você apenas crer e confiar em Deus e em Jesus Cristo. Vida é ter a certeza que existe esse lugar e alguém, o Espírito Santo, e uma paz para você. No capítulo 15, podemos dizer que vida
é ser frutífero. Releia os capítulos 13, 14 e 15. Há várias respostas para estas perguntas nesses 3 capítulos tão ricos do Evangelho de João. Medite sobre esses capítulos e peça ao Espírito Santo que mostre para você quem é Jesus, o que é fé e o que é vida, de acordo com esses capítulos. No próximo programa, Encontro com a Palavra, nós vamos iniciar o estudo da segunda metade do capítulo 15 e vamos também estudar os capítulos 16 e 17. E eu gostaria que você ficasse muito atento, porque eu tenho certeza que esse é um momento muito importante de toda essa nossa série de estudo da Bíblia Sagrada. Aqui estamos tomando uma forma muito definida para a nossa vida como cristãos. Não podemos ser cristãos que não produzem frutos, vivem uma vida, vamos dizer, morna. Não podemos ser desta maneira. Precisamos produzir frutos. Precisamos estar atentos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, permanecendo constantemente no Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito maravilhoso, porque esta primeira metade do capítulo 15 de João que nós estamos estudando, enfim, ela nos faz entender que o nosso Pai Celeste está determinado a nos fazer frutíferos, ou então mais frutíferos ainda. O Senhor quer que você seja, quem sabe, mais frutífero ainda do que você já é. E a Bíblia enfatiza em várias passagens a determinação do nosso Pai Celeste no crescimento do nosso homem interior. Ele está determinado em fazer crescer em nós a nossa parte espiritual e eterna. E essa é uma coisa muito importante, sabe? Eu creio que seja por isso que Deus permite que, às vezes, Ele nos leva a experiências que servem como uma poda em nossas vidas, para que o nosso homem interior cresça cada vez mais. Talvez você mesmo, nesse momento que me ouve, está passando por um momento bem difícil na sua vida. Quem sabe você não tem enxergado esse momento difícil que você atravessa como uma poda que o Senhor Deus está fazendo na sua vida, para que você cresça mais espiritualmente e venha a ser ainda mais frutífero. Ore a Deus. Procure entender o que é que está se passando com você e aproveite esse momento para crescer mais espiritualmente. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.